Amém? Houve um pequeno problema técnico aí, mas está resolvido. Né? Eu falava sobre os 15 dias. Né? Então, aqueles 15 dias, 15 anos que o Senhor concedeu a Ezequias, nós temos que meditar nisso aí. Né? Ele subiu ao templo e Deus concedeu mais 15 anos a Ezequias. 15 anos a Ezequias. Através da oração que ele fez, deitado ao Senhor. E Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias entre nós. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, né? Versículo 11. Então, ele ficou entre nós 40 dias. E subiu. Foi arrebatado aos céus. E, 10 dias depois, foi a festa de Pentecostes, completando 50 dias. O derramamento do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, esse tempo todo, está relacionado com as 3 festas. A festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Né? Evidentemente, a Páscoa é o primor disso tudo. Né? Então, amados irmãos, agora vamos ler 2 Reis, capítulo 20, do versículo 8 até o 10. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Olha aí. A proposição era que, do sinal da cura, né, de Ezequias, estava lá de Acaz. E o profeta ele falando com ele. Qual a prova que ia fazer? Que o relógio adiantasse 10 graus ou que o relógio atrasasse 10 graus. E o rei optou que o relógio recuasse, né? Recuasse. E o que aconteceu? O relógio recuou 10 graus. 10 graus. Isso é muito interessante. 10 graus. Ó, vamos raciocinar leste e oeste. Né? Leste e oeste. E que o dia, segundo o Senhor Jesus disse lá, o dia tem 12 horas e a noite 12 horas. Então o dia tem 12 horas. Se tem 12 horas, nós temos um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus ali. Né? A soma dos ângulos vai dar 180 graus. Então 180 graus vai ser exatamente igual a 12 horas. Correto? 12 horas. Agora eu quero saber 10 graus. Então eu faço uma regrinha de 3. 180 graus está para 12 horas e 10 graus está para X. Né? Aí eu pego, multiplico. Eu multiplico 10 graus por 12 horas, que é 1440 minutos, e divido por 180. Por 180. Então eu vou encontrar 40 minutos. Né? Uma continha simples fazer. Uma regra de 3. Contei 40 minutos. Então 10 graus equivale a 40 minutos. Então cada minuto equivale a, ou cada grau equivale a 4 minutos. Então cada grau 40 minutos. Ou cada grau 4 minutos. 10 graus 40. Então isso me dá informação para eu entender as outras passagens escriturísticas sobre os 3 dias que Jesus ficou na sepultura. Aquele tempo que Jesus passou na sepultura, né? Há quase meia hora de silêncio. Então o tempo recuou 40 minutos no mês. Né? Então, nós podemos ir um pouco mais para frente nesse entendimento. Né? Mas veja, vamos ler Atos 3, 1. Atos 3, 1. Porque tudo isso se relaciona com
O Senhor Jesus Cristo. O tempo que ele ficou na sepultura, o tempo do batismo dele, o tempo que ele ficou no ventre de Maria, os 12 anos de idade dele, quando ele pregou para os doutores, os 29 anos e 6 meses, quando ele foi batizado nas águas, né, por João, era a festa dos tabernáculos, né, ali, e os 3 anos e meio de pregação do Senhor. Então, isso está tudo relacionado com isso. Atos 3, 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a 9ª. Então, subiram a oração na hora 9ª. Hora 9ª. O que é a hora 9ª? A hora 9ª foi a hora que Jesus expirou lá na cruz. 9 horas do dia. Que eles hoje falam que são 15 horas, né? Não, são 9 horas do dia. Jesus ficou na cruz da 3ª hora do dia, que eles falam que é 9 da manhã, até a 9ª hora, que eles chamam de 15 horas. Ele ficou 6 horas ali na cruz. Então esse tempo, essa hora, está relacionado com o relógio de Acás. Então o relógio de Acás voltou atrás, a sombra voltou. Vamos dizer assim que Ezequias estava repousando, o sol havia já declinado, daqui a pouco ele viu o sol de novo, por 40 minutos, aí veio a sombra. Aqui no Brasil, a gente estava conversando agora há pouco aqui no Brasil, né, o irmão estava em Corumbá, 120 quilômetros da cidade de Corumbá, né, lá pelas montanhas, e o sol se pôs quando estava na 8ª hora do dia, ou seja, nas 2 da tarde, nesse horário. E o sol não surgiu mais em cena. E não seria isso um tipo de relacionamento com o relógio de Acás? Eu creio que sim. Como o óleo que apareceu no litoral brasileiro, apareceu também nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, não seria um prenúncio da inversão magnética? E a cada 1000 anos surgem as inversões magnéticas. Né? Os 7 dias da criação estão ligados com inversão magnética. Eram inversões, cada dia foi uma inversão. Né? Se um dia é igual a 1000 anos, né? Então significa que cada milênio há uma grande transformação, há uma grande metamorfose. Né? Portanto, o relógio de Acás, ele abre entendimento para a gente começar a entender o tempo dos eleitos. Nós estamos agora no 9º silêncio, né? 9º silêncio. Nós estamos vivendo agora, praticamente, os 3 calendários. Aliás, sempre assim vivemos. Mas a gente não enxergava isso. Enxergava. Até que a luz de Deus veio e iluminou. É o presente, passado e futuro, gente. E a diferença do solar, o calendário solar com o calendário lunar, né, dá 24 dias. O que significa esses 24 dias? O que significa esses 15 anos de Ezequias? A gente tem que meditar na Bíblia perguntando ao Senhor, mas Senhor, por que isso? Por que aquilo? E o Senhor revelará pela própria palavra. Eu tive uma visão, certa vez, vou resumir, daquela luz verde que eu vi, que se transformou depois de milhares de pontos luminosos que foram enquadrados num quadrilátero. Ou seja, um quadrilátero de 4 lados, e cada lado igual, né? Que pode ser um retângulo, né? 4 lados, mas era um quadrado, 4 lados iguais. Aí foi subdividindo. Né? No fim, subdividiu em 256 quadrados. E mais o exterior, 257, que envolvia todos. Eu meditei naquilo, e que número que eu usei? Eu usei o número 4.
que eu aprendi agora, que eles chamam-se Dalet, né? Ou Dalet, né? O 4. E que significa portal. Um portal. Então, eu usei o 4. Peguei os 256, dividi por 4. Deu exatamente 64. Né? Pode fazer a conta da maquininha. Deu 64. E o que é o 64? É exatamente o tempo dos 4 silêncios do Novo Testamento. Então, a minha visão está enquadrada ali. O que prova que aqueles cálculos que a gente fez há muitos anos atrás sobre o nono silêncio foram feitos no tempo do Sol. Porque o tempo do Sol envolve o tempo lunar e envolve o tempo sabático. E o que é o Sol? De repente, o quê? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Sol da justiça. Então nós estamos caminhando, irmãos, para grandes e profundas revelações. Então 4, ele é básico. Primeiro dia, segundo, terceiro, vai ver o quarto. Deus foi o sol, a lua, as estrelas, para medir os tempos, para nos ensinar que tempo nós estamos vivendo, né? E que tempo depois viveremos. Depois veio o quinto, sexto, sétimo dia, mais 3 dias. E 7 é conclusão. 7 é revelação. 7 é uma finalização. E 7, então, é um repouso. Um grande repouso. Né? Então, você começar a meditar nisso tudo, começar a relacionar esses números, esses tempos, tudo. Né? Como a sombra, né? Lá, que o irmão estava lá em Corumbá, 120 km da cidade de Corumbá, e o sol se pôs. Na oitava hora, eu creio, irmão, que foi na 9ª hora do dia. E não na 8ª hora do dia. O sol não voltou mais. Mas lá, como Jesus foi sepultado, ele ficou 3 dias na sepultura. E ali naquele dia, ele ficou 3 horas, né? 3 horas aproximadamente, escuro. 3 horas se relaciona com os 3 dias do Senhor lá na sepultura. Então, aquilo que aconteceu aqui no nosso país é o quê? Relacionado com o relógio de Acás, relacionado com a quase belo silêncio, relacionado com o tempo, os 4 silêncios do Novo Testamento. Muito interessante isso e muito importante a gente conhecer. Então, eu creio, né? À medida que o tempo vai passando, nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor. Agora, isso não faz de nós melhor que ninguém. Não, longe disso. Não que nós somos poderosos, que nós somos perfeitos, e isso, aquilo, aquilo outro. Não. Isso nos torna mais humildes, mais simples. E não podemos cair no ardil satânico de vender esses conhecimentos. É o que faz aí. A pessoa tem uma visão, grava num CD, num pendrive, sei lá o quê, e sai vendendo aquilo. Sai vendendo. Vende aquilo que de graça recebeu. Então isso aí é o quê? Uma blasfêmia. Uma blasfêmia. E o relógio de Acás, os 40 minutos de Acás, vai nos proporcionar entender sobre o tempo glorioso dos eleitos. Para Deus não tem presente, não tem o passado, não tem o futuro. Nós, nessa carne, vivemos isso, presente, passado e futuro. Por isso que ele deu esses 3 calendários para ser ensinados. Mas lembre-se, tem um calendário da vida. Fala em 12 meses. Davi colocou 12 superintendentes para cuidar das coisas do rei. E 24 sacerdotes para tomar conta do templo.
24 horas, 24 horas, 12 do dia, 12 da noite. 12 superintendentes, 12 meses. Mas hoje, né, em Israel, eles têm o tempo intercalar, que é de 30 dias. Né? Eu confesso, nunca vi na Escritura, nesse tempo todo que a lei, isso. Mas nós podemos, através do relógio de Acaz, chegar nesses 30 dias. Chegar em 30 dias. Podemos chegar. Claro que chega. E eu já fiz o cálculo, né? Aprendi a fazer. Chega. Onde que eu enquadro a Escritura? Eis a minha questão. Eu tenho que ter luz, a imagem e a sombra. Né? Não são praticamente 3 testemunhas? Se eu não vejo na imagem os 13 meses e não vejo na sombra, não aplico. Não estou aqui querendo dizer que os rabinos, ou alguém que ensinou isso, né, lá de Israel, errou, equivocou, está enganado, sei lá o quê. Não. É que nós não enxergamos ainda. E nós não podemos falar além daquilo que nós conhecemos. Ficaremos em silêncio. Mas o dia que o Senhor Deus revelar para nós, na Escritura, na Torá, enfim, na sua palavra, que a cada 3 anos temos que acrescentar 30, ou faremos com amor, com dignidade e com honra. Porque Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, de desconhecimento. Não. Nós já conhecemos essa mensagem. Quem de nós pensava em tempo lunar? Ninguém. Ninguém. Ninguém pensava nisso. Raramente alguns. A não ser os nossos antepassados, né? Que plantavam tudo de acordo com o tempo da lua. Né? Até surgiu uma expressão, né? Que fulano está vendo o tempo da lua. Porque ele seguia e estava certo. E era criticado. Estava certo naquele período de plantação, de colheita e de tantas coisas. Certo. Mas eu entrei numa barbearia, do irmão que era da mensagem do profeta, e lá havia a influência da lua no corte do cabelo. Umas explicações até interessantes. Né? Ele estava relacionando o corte do cabelo com o tempo lunar, mas ele não vivia o tempo lunar. Nem, creio, o conhecia. Se o conhecia, eu acreditava. Ou nunca viu na Escritura. Se ele nunca viu na Escritura, segue a vida, né? Mas eu vi isso aí numa barbearia. A cada lua havia influência sobre o corte do cabelo. Se há influência sobre o corte do cabelo, há influência sobre a vida como um todo. Ué, não é só sobre o cabelo, sobre os pés, sobre as mãos, enfim, todo o organismo. Eu nunca esqueci. Graças a Deus, eu sou um homem observador. Eu observo algo e guardo. Um dia eu vou precisar disso aí. Vou guardar. No exército eu vi uma frase, um batalhão do exército, estava escrito assim: o exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um segundo, um minuto, não lembro agora, segundo, sem estar preparado. Olha que frase interessante. Então, isso significa que, sobre o arrebatamento, nós podemos daqui a 100 anos esperar o arrebatamento. Não acontece. Mas não podemos passar um segundo descrente do arrebatamento. Eis a questão. É o relógio de Acaz. Ele atrasou o tempo, mas ele pode avançar no tempo. Essa que é a grande questão. Né? Tem um pouquinho de tempo ainda? Vai dar 20. Então, que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde no seu grande amor. Que continue abrindo o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Enfim, creio, nós estamos vivendo uma grande verdade. Nós somos a geração do arrebatamento. E o arrebatamento tem muito a ver com essa mensagem
nessa noite. Muita vez. Dimensionando o tempo. Né? Dimensionando o tempo. E eu creio que muitas coisas virão. Né? Vem essa mensagem, né? Sobre os eleitos, o tempo glorioso dos eleitos. Eu creio que esse é o tempo glorioso dos eleitos. Quando Deus nos arrebatou aí do sistema religioso político, que agora é político-religioso, e nos colocou assentados em lugares celestiais em Cristo. Deus abençoe e que a paz de Cristo seja em cada coração. Amém? Amém. Amém.